Boa noite. Graça e paz da parte de Jesus. Rapaz, tem uns celulares aqui, umas cruzes aqui. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a PIBG, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Segundo dia do nosso congresso. Quero aqui mais uma vez registrar aí os parabéns a toda a liderança, na pessoa do Orlando. E hoje uma noite muito especial, recebendo aqui um amigo querido. Eu gosto de dizer que tem gente que menospreza a intelectualidade somada à espiritualidade. Por muito tempo se disse que para ser cristão não poderia ser inteligente. E aí Deus, em sua infinita sabedoria, misericórdia e graça, levanta pessoas para provar que isso não é real, né? E hoje a gente vai receber aqui com muita alegria o pastor, doutor, ele se representa com o restante, que nem eu sei tudo que ele é mais, mas um cara que tem uma jornada linda, voltou de férias, irmãos, chegou hoje? Chegou ontem de férias e já falou que é o primeiro lugar que ele está pregando desde que ele voltou. Então receba com muito carinho Davi Lago. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos. Esse vai ser um semestre abençoado, amém, queridos? Semestre reta final desse ano, de colheita. Que Deus abençoe os seus estudos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios. Você recebe essa palavra, amém? E desde já, quero te convidar, vamos juntos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Estamos nesta conferência estudando sobre o amor de Deus na nossa vida, que nos transforma, que arranca de nós a idolatria, que arranca de nós o narcisismo, o individualismo. Essa noite, o tema que me foi encaminhado foi o egoísmo. O que o Evangelho fala sobre a vitória ao egoísmo? E para isso nós vamos ler um dos textos centrais na Escritura sobre o tema, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 até o verso 11, diz assim a palavra de Deus: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, e nesse momento pedimos mais uma vez, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos. Queremos viver uma vida cada vez menos egoísta e mais cheia do teu Espírito Santo, mais cheia de amor a Deus, amor ao próximo, com a divina humildade ensinada neste texto. Fica conosco, nós te pedimos, Senhor. No nome santo de Jesus oramos, e a igreja diz: amém e amém. As pessoas orgulhosas, as pessoas egoístas,
você pode reparar que elas nunca pedem licença, elas atropelam as outras. A pessoa egoísta não pede perdão, ela sempre tem uma justificativa para o erro dela. A pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, nunca dá satisfação, ela sempre ameaça as outras. O egoísta nunca elogia ninguém, mas sempre reclama de tudo, ele gosta de reclamar o tempo inteiro. O egoísta não ora pelos outros, ele amaldiçoa as pessoas, ele resmunga contra as pessoas, ele nunca perdoa, mas sempre busca vingança. Então, uma pessoa egoísta é uma pessoa cheia do próprio ego, é uma pessoa voltada para si, Uma vez perguntaram para uma pessoa assim, para um cara: você se casaria com alguém como você? Ele pensou e falou: não, eu não sei se eu mereço tanto. Pelo amor de Deus, né, gente? Já viu gente assim? A pessoa é cheia de si. Uma vez eu vi um adesivo atrás de um carro, passou o carro assim, tinha um adesivo colado na traseira assim: eu me amo e vice-versa. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor, tem gente que às vezes não fala, mas pensa assim. A pessoa está cheia de si. O Billy Graham, grande pregador batista, grande evangelista de todos os tempos, no século passado, ele tem uma pregação famosa do Billy Graham, que ele fala o seguinte: muitos enfatizam os complexos de inferioridade, mas às vezes a gente deveria estudar e falar mais também dos complexos de superioridade, de pessoas com um ego enorme, pessoas que só cabe elas na própria vida delas. Infelizmente vivemos num mundo assim, cheio de pessoas que muitas vezes não se importam com ninguém além de si, que não se importam com os outros, não se preocupam com o problema dos outros. Esse texto que nós estamos lendo e estudando essa noite, ele é um golpe fatal em toda forma de egoísmo, porque ele anuncia a humildade do próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. A humildade, pensar adequadamente acerca de si, não a pensar menos em si, e mais em Deus, mais no próximo. A humildade, como nós aprendemos nas Escrituras, é a característica definidora de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É uma lição então que nós devemos aprender com todo cuidado, com toda atenção. Eu estou muito feliz essa noite, muito feliz, desde que recebi o convite. Falei com meu amigo querido pastor Bruno, Felipe, todos os que estão organizando esse encontro com tanto amor, há tanto tempo. Desde que me passaram o tema, a proposta, eu me alegrei muito de ver uma juventude cheia da palavra de Deus, querendo viver a palavra de Deus. Não é comum os jovens no Brasil, infelizmente, estudarem esse tema: como vencer o egoísmo, como vencer o selfie, só cabe você na foto, só tudo é sobre você. Como vencer isso? Com a palavra de Deus. Você recebe essa palavra? E aqui nós estamos vendo que não é um detalhe a humildade. Você sabia que a humildade, naquela época, ela era considerada um vício? Ser humilde era considerado um problema, mas no Evangelho, a humildade agora é tratada então como uma virtude. Vamos estudar esse texto, esse trecho que nós lemos. Paulo, ele está falando aos filipenses, e os filipenses, eles eram cidadãos orgulhosos da própria cidadania. A cidade de Filipos era conhecida como a mini Roma, uma cidade muito organizada. Até hoje as ruínas de Filipos estão preservadas na cidade grega de Kavala, perto da cidade de Kavala. Um dia, quando você passar suas férias lá nas ilhas gregas, louvado seja Deus, amém, queridos? Você vai visitar lá, aí, ó. Compra uma passagem para os seus pais visitarem lá, olha que bênção. Dá uma passagem para o seu pai e para sua mãe comemorar também o aniversário de casamento deles lá.
compra uma passagem depois para sua sogra também, amém, queridos irmãos? Ir lá para Bagdá, louvado seja Deus, você compra, Deus vai te abençoar, você vai distribuir passagem, amém, amém, amém? Tá lá, tem a cidade bonita, cidade organizada, e eles eram orgulhosos, né? Eles eram orgulhosos da cidadania. Paulo vai até falar, olha, cuidado, a nossa cidadania não está aqui na terra, a nossa cidadania está no céu, nós somos antes de tudo cidadãos do céu. E aqui, no capítulo 2, ele vai começar um tema, ele vai dizer, olha só, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Ele está dando um comando aqui para os filipenses. É interessante que de todas as cartas de Paulo, às igrejas, a carta à igreja de Filipos é a única que não tem uma longa exposição doutrinária. Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos, todas as outras cartas têm longas exposições doutrinárias e depois as aplicações práticas, pastorais. Filipenses não. Filipenses, ele não tem uma parte onde ele vai colocar exortações e correções doutrinárias. Os biblistas, os eruditos na carta de Filipos vão indicar, possivelmente porque eles não tinham problemas doutrinários, mas aí também não podiam ficar orgulhosos. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Tudo bem, eles não tinham, pode ser que eles não tinham problemas doutrinários graves, mas por outro lado, Paulo está falando explicitamente sobre a questão do egoísmo. Talvez eles estivessem com o nariz em pé demais, talvez fossem pessoas que tinham até entendido a doutrina, mas ainda não estavam vivendo na prática. Você quer viver o evangelho de verdade? Então ele começa fazendo uma exortação aqui no verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, ao contrário, qual que é o contrário então dessas ambições egoístas? Façam as coisas o quê? Considerem-se humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. O apóstolo Paulo está contrastando um comportamento egoísta, onde a pessoa quer tudo para si, com um comportamento humilde, de se considerar inferior a outro. Não está dizendo que você é inferior, quem está entendendo? Mas uma atitude diferente, uma atitude aberta, não uma atitude arrogante. Quando Paulo fala isso, ele era um rabino, ele era um fariseu, o melhor aluno da classe, como ele mesmo diz. Ele vai dizer, na minha idade, ninguém me superava no farisaísmo, educado aos pés de Gamaliel. Ele vai dizer, peraí, vocês não podem ser egoístas, têm que ser humildes. Isso já está no livro de Provérbios, isso já está na Bíblia hebraica no Antigo Testamento. Olha alguns exemplos, ele está sintetizando aqui numa frase, um conjunto de ensinamentos que o povo de Israel já tinha acesso. Por exemplo, Provérbios 11, verso 2, o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Sabe qual que é a palavra usada para orgulho no hebraico? É uma palavra que vem de água fervendo. Quando você ferve a água ao ponto de ebulição, o que acontece? Ela não sai da chaleira, não é assim? Ela entra em ebulição e ela esparrama, ela derrama. A palavra orgulho no hebraico vem da mesma ideia. Quer dizer, é uma pessoa que está tão cheia de si, que ela vaza dela mesma e começa a esparramar para os outros. A vontade dela é só o que importa. Então ela transborda, uma arrogância expansiva, que vai então indo para todo lado. Então, lá no Antigo Testamento já está falando que o orgulho leva à desgraça, porque você se torna essa pessoa que eu descrevi aqui no início, que não pede licença, que não pede perdão, que não dá satisfação, que não agradece, que não elogia ninguém, só cabe você. A pessoa está cheia de si, mas por outro lado, se a arrogância precede a destruição, Provérbios 18, verso 12, a humildade precede a honra. O Antigo Testamento vai falar também muito sobre a humildade. Olha as marcas da humildade. Quem é uma pessoa humilde? Primeiro, é aquele que não se impressiona com a própria sabedoria. Provérbios 3, verso 7 vai dizer sobre isso. O humilde
não conta vantagens sobre o futuro. Ele tem uma atitude humilde com relação ao tempo. Ele não vai ficar batendo papo. O humilde não procura honras. A pessoa humilde, Provérbios 25, verso 27, não fica fazendo elogio para ele mesmo. Deixa que os outros elogiem você. A sabedoria da humildade, né? Provérbios 27, verso 2, ele não faz o elogio para si mesmo, não tenta chamar atenção para si mesmo, não fica se esforçando para parecer importante. O humilde, de acordo com a Bíblia, a base dele está em Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, verso 33. Então Paulo, quando ele diz essa frase aqui no verso 3, ele está, quantos estão entendendo, amém, queridos? Ele está sintetizando algo que nós vamos ler muito. Eu dei aqui só exemplos de provérbios, mas está nos Salmos, está no Pentateuco, está nos profetas. Mas aí ele vai continuar. Ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Ele está dizendo, você não pode ser uma pessoa cheia de ambições egoístas, você tem que ser uma pessoa humilde. Agora está indo além, só que essa humildade tem que ser prática. Essa humildade tem que te levar a ter interesse pelo desafio dos outros. Então isso foi algo que eu aprendi desde muito cedo, graças a Deus, na minha família. Meus pais sempre me ensinaram: olha, quando você fizer o planejamento do ano, coloca as suas metas de estudo, coloca as suas metas financeiras, mas coloca também as metas de como você pode ajudar alguém, amém, queridos? Está aqui, cada um cuide. Então é um hábito que eu tenho. Os anos passam, e aí eu tenho esse objetivo, eu quero escrever esse livro esse ano, eu quero realizar tal projeto. Aí eu coloco meus objetivos, mas eu aprendi a colocar, não, agora como que eu posso ajudar este amigo? Como que eu posso ajudar aquela igreja? Como que eu posso ajudar? Até que isso vá virando um hábito na sua vida. Isso é ser um cristão. E só na igreja você escuta isso, só no evangelho você vai escutar isso, porque o comum do mundo é cada um por si, e alguns dizem, cada um por si e Deus contra todos. Eu já ouvi isso, cada um por si e Deus contra todos. No evangelho, olha aqui, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Só que o apóstolo Paulo, depois de colocar essas exortações, ele vai agora fundamentar de um modo diferente. Ele não vai citar um provérbio, ele não vai citar Moisés, ele não vai citar nenhum profeta, Isaías, Jeremias. Ele vai fundamentar isso de um modo novo, de um modo inédito, de um modo que não tinha sido visto, de um modo que não tinha sido explicado plenamente nos tempos antigos, porque foi algo revelado em Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o próprio Filho de Deus. E ele vai fundamentar isso em Cristo Jesus. Ele vai dizer então: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E que atitude foi essa de Jesus que abalou o mundo? Que atitude foi essa de Jesus que dividiu o mundo em antes e depois? Que atitude foi essa de Jesus que até os dias de hoje incomodam as pessoas, mexem com as pessoas, aos pontos de alguns minutos atrás em Paris, eles zombarem do retrato da Santa Ceia, de um modo parodiando aquele retrato que Da Vinci fez da Santa Ceia. Por que Cristo tem que estar sempre? Porque ele chocou o mundo com a atitude dele. Ele mostrou uma atitude que irrita as pessoas até os dias de hoje. Ele ensinou uma atitude, ele viveu uma atitude, ele deixou um legado com uma atitude, e aponta uma atitude que incomoda as pessoas até hoje. E que atitude foi essa? O apóstolo explica: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aqui não há consenso se é um hino composto por outros, ou se foi o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
que escreveu essas palavras. Não há consenso. Atualmente eu li todos os comentários, não há consenso. Os que argumentam que não foi Paulo, é porque é tão bonito que eles falam, não é possível que foi Paulo. Mas gente, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus pelo nosso irmão, amém, queridos? Pode ser um hino primitivo, porque ele tem uma forma de citação, mas, enfim, o que importa é que é um texto inspirado que diz que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aqui tem algo impressionante, por quê? Porque Deus não pode se exaltar acima do que Ele é. Ele já é santo e perfeito, quantos entendem? Ele é santo, 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 santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus perfeito, amém, queridos? Você pode louvar a Deus, aplauda o nome de Jesus aí, Batista. Dá um glória a Deus aí, Batista Pentecostal. Deus é perfeito, não tem como Deus exaltar acima de si mesmo. Ele já é exaltado, Ele já é Deus. Agora, tem como Deus se humilhar, se esvaziar, e Ele fez isso em Cristo Jesus. Ele se esvaziou, a humildade é colocada no centro da vida moral de uma forma dramática e sem precedentes. Esse texto então, esse hino, expõe a majestade da humildade em contraposição às ambições egoístas, a afirmação do ego o tempo inteiro. Esse texto é talvez a maior joia literária na carta de Filipenses, e mostra que Deus se revelou supremamente através da sua humildade. Eu repito, a humildade é a característica definidora de Jesus, que os seus discípulos devem aprender. Esse texto reconfigura o que é uma vida humana bem-sucedida. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus já existia antes de se tornar humano. É um mistério da encarnação. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E o texto diz que, embora sendo Deus, Ele se esvaziou, Ele se dispôs, Ele foi desapegado à glória de ser igual a Deus. Somente os verdadeiros líderes, somente os humildes, sabem administrar os seus privilégios. Eu oro essa noite em nome de Jesus, para que todos nós possamos ser uma geração desapegada, amém, queridos? Porque Jesus foi desapegado. Seja mais desapegado. Você quer vencer o egoísmo na sua vida? Seja mais desapegado. Não seja uma pessoa possessiva, não seja uma pessoa mesquinha, não seja uma pessoa, em nome de Jesus, generosa, generoso. Abençoe as pessoas, perdoe as pessoas, seja mais compreensivo com as pessoas. Por quê? Porque Deus foi compreensivo com cada um de nós, porque nós fomos perdoados. Por que um cristão pode perdoar? Porque ele foi perdoado por Jesus. Por que um cristão pode servir, lavar os pés? Porque Cristo lavou os nossos pés, e então nós somos capacitados. Esse texto está nos chamando a sermos cristãos de dentro para fora. Você recebe essa palavra na sua vida? Não ser um cristão de fachada, não ficar apegado apenas às coisas, às aparências. Diz que Jesus se tornou um servo. O texto não diz que Jesus fingiu ser um servo. O texto não diz que Jesus se esvaziou e aparentou ser um servo. O texto diz que ele se esvaziou, verso 7, vindo a ser servo. Eu fui convidado, pastor Bruno, para pregar no Recife, numa igreja anglicana. E vocês sabem, a igreja anglicana é uma igreja evangélica antiga, é uma igreja evangélica, um dos primeiros braços do protestantismo. E quando eu fui convidado para pregar nessa igreja, o bispo Miguel Uchoa, querido amigo, ele falou comigo assim: Davi,
a gente usa aqui também nos cultos colarinho clerical, sabe aquela vestimenta que é uma vestimenta evangélica antiga? Ele falou, a gente usa o colarinho clerical. Eu sei que você não usa, se você quiser usar tal, né? Ele falou assim, não, bispo, não tem problema. Agora eu não tenho, né? Me empresta um colarinho que aí eu coloco e uso lá. Falou, não, fica tranquilo, eu vou mandar te entregar o colarinho clerical no hotel. Aí eu fiquei sossegado, fiquei tranquilo. Gente, aí estou lá no hotel, tocou o telefone, era o recepcionista. Falei, alô, pois não? Ele falou, Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei, o quê? Sua roupa chegou, está esperando aqui. Eu falei, não, eu vou buscar aí. Não, Santo Padre, já mandei subir sua roupa, por favor, o senhor espere aí. E tocou a campainha do quarto. Quando eu abri a porta, a camareira tinha tanto respeito pelaquela vestimenta, ela se inclinou para me entregar. Ela falou, bênção, padre, bênção, padre. Gente, eu não sabia nem o que fazer. Eu olhei para ela e falei assim, vá e não peques mais. Eu falei para ela. E aí eu peguei aquela roupa, coloquei a roupa em cima da cama. Aí eu fiquei olhando aquela roupa, né? E aí eu achei aquilo muito engraçado e fiquei olhando. Só que aí eu fui orar, né? Eu me preparando para a reunião, me arrumei. Eu fui orar, e quando eu fui orar, Deus começou a falar comigo sobre aquilo. Por quê? Gente, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, misericórdia. 4 bisavós pregadores, plantadores de igreja, 4 bisavós, servas de Deus, de oração, tudo igreja batista. Eu preguei agora em abril, culto de 80 anos da primeira igreja batista em Lucélia, no interior de São Paulo, onde meu bisavô russo, minha bisavó Stefan Paley, Varvara Paley, foram cofundadores dessa igreja. Ele construiu o templo da igreja que está lá até hoje. Tive essa honra de ir lá. Quer dizer, igreja batista para todo lado. Eu brinco que o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga, todo mundo é pastor na família, pastor. Então, nós não usamos a batina, mas nós também temos as nossas tradições. Nós temos o nosso modo de falar, nós temos o nosso modo de agir. Quantos estão entendendo? Nós temos nossos símbolos, nós temos nossos signos. Então, quando você entende esse símbolo, se você quiser fingir que é um cristão batista, você finge. Quando você entende como é que é o culto, você finge. E esse dia, eu fiquei profundamente incomodado com isso. E fui orar, e eu orei assim, Deus, não me deixa virar uma aparência. Não deixa, Senhor, eu ser confundido com uma roupa. Quem quer ser um cristão de dentro para fora de verdade? Não um cristão de fachada, não um cristão de nome, não um cristão. Como que você se torna? Se a sua atitude for como a de Cristo. É isso que o texto está declarando para nós. O que é um cristão? É alguém que abriu mão de si. Você nunca vai encontrar o sentido da vida em você mesmo. Você nunca vai encontrar o sentido da vida numa sala de espelhos, contemplando o próprio umbigo. Você acha que o piercing do seu umbigo, irmã, é o centro do universo? Está errado. Tem gente que acha que tudo gira em torno de si. Tudo gira em torno de si. Você tem que ser liberto de você mesmo. Eu vi um menino, uma vez, num culto como esse, um culto de jovens, uma vigília de jovens, e o menino estava orando, eu me repreendo em nome de Jesus, louvado seja Deus. Ninguém repreendeu ele, ele mesmo se repreendeu, aleluia. Quer dizer, com todo respeito, gente, aos existencialistas, filósofos, correntes filosóficas, que dizem que você tem que criar o próprio sentido da sua vida. Com todo respeito a quem pensa isso, mas não tem nada a ver com o que o Evangelho ensina para nós. O Evangelho, olha Jesus, aquele que perde a sua vida, esse encontrou a vida de verdade. O Evangelho demole as nossas pretensões egoístas. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Então, a bem-aventurança inverte essa lógica do orgulho. É melhor dar do que receber. Então, o Evangelho muda o impulso. Começa a pulsar diferente o nosso coração.
Como o coração pulsa por sístole, diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. É algo que vem de dentro. Não coloque mais a sua esperança em você mesmo, coloque sua esperança em Deus, amém, queridos? Em Jesus. Jesus, ele era então essa transformação. Ele se esvaziou, ele assumiu as limitações humanas. Jesus não deixou de ser divino, ele revelou de fato o que é ser divino. Ele revelou a nós, ele mudou da lógica do beija-mão para a lógica do lava-pés. Os poderosos até hoje, eles gostam de ter a mão beijada. Tem até essa expressão muito comum, o ritual do beija-mão. Os políticos beijaram a mão do novo líder e blá blá blá. Jesus ensinou outra atitude. O líder é aquele que lava os pés, é liderar através do serviço. É algo inconcebível até os dias de hoje. É considerado um sinal de fraqueza, é considerado um sinal de humilhação. Mas eu escolho ficar com Jesus, amém, queridos? Eu escolho seguir os passos de Cristo. Ele se tornou servo. Ele se tornou, não interpretou um servo, não foi uma falsa humildade. Então, a beleza nesse texto, o verso 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora tem um outro passo. Jesus veio do céu à terra, da glória à vergonha, de senhor a servo, da vida à morte. Jesus se fez nada por nós. Charles Spurgeon disse: essa frase é o compêndio de toda a história de Cristo. Ele se humilhou. Spurgeon também disse assim: eu jamais ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Jesus, ele ensina um outro modo de viver. Quão baixo foi o nosso amado Redentor. Como nós podemos ser orgulhosos diante de um Deus assim? Como que nós podemos ser pessoas orgulhosas, cheias de si? Eu até conheço pessoas que estão dispostas a ajudar outras, desde que não incomode elas, desde que não seja necessário nenhum sacrifício. Tipo assim, eu vou andando aqui, aí se tiver alguém que precisa da ajuda, eu não vou ser igual o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano. Eu ajudo, se tiver alguém caído, eu ajudo. Agora, tem que estar no meu caído no meu caminho. Eu tenho que ir lá para ajudar alguém, para me tirar aqui do meu caminho, da minha vidinha aqui. Não, aí é demais. Está dizendo que Jesus, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Esse é o padrão do Evangelho. Uma vida de serviço real, uma vida de sacrifício. Amar é sacrificar. Sacrificar o ego, sacrificar o conforto. Isso honra Deus, abençoa as pessoas e te liberta de você mesmo, da mediocridade de viver apenas para si, como se você fosse a finalidade. Não, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele. Não vale a pena. O que esse texto está nos ensinando, o que o Evangelho de Jesus nos ensina, é que não vale uma vida fechada em você mesmo, uma vida para massagear o seu próprio ego, uma vida onde você se coloca como a base de todas as coisas. Eu sei que vocês já estudaram ontem idolatria, vão estudar egolatria, mas essa é a vida que não é o que Jesus quer para nós, não é a vida que Deus nos criou para viver. Ele está nos chamando então a renunciar o ego, e aqui vem a cruz. É como se fosse uma humilhação dentro da humilhação. A morte de cruz era a morte mais humilhante de todas. Eu estou estudando, sou aluno do doutorado na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco, Universidade de São Paulo. Ano passado eu tive aulas com o professor Inácio Poveda. O professor Inácio Poveda é o catedrático de Direito Romano da Universidade de São Paulo, foi reitor, uma mente incrível. E ele explicando sobre detalhes do Império Romano, da lei romana, da crucificação. É impressionante, os detalhes são impressionantes.
os cidadãos romanos não podiam ser crucificados. Paulo, por exemplo, era cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Só era crucificado os escravos, só eram crucificadas as pessoas que não tinham nenhum direito. Esse foi o ponto que Jesus chegou por mim e por você. No mundo onde as pessoas, entre aspas, não levam desaforo para casa, Jesus ensinou uma outra postura, que é irritante: amar, não odiar, dar a outra face, caminhar a outra milha. Se alguém pedir uma túnica, entregue também a capa de uma vez. Uma postura abnegada. O evangelho é extremo. Por isso que Martin Luther King disse: se vamos ser radicais, sejamos radicais como Cristo, radicais no amor, na entrega total. Na entrega total. O ódio é uma marca da carne. O ódio é uma obra da carne, de acordo com Gálatas. Nenhum lugar da Bíblia Deus manda você odiar as pessoas. Quem divide o mundo, quem eu amo e quem eu odeio, foram os fariseus, e Jesus combateu eles no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: ame o próximo e odeie o inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Eu já criei o meu caderninho de oração por haters. Louvado seja Deus. A pessoa me xingou, já está cadastrada, lá já cadastro, e eu oro. Minha vingança é orar. Aleluia. A pessoa é indefensável contra as minhas orações. A pessoa pode espernear, você pode achar ruim, você pode babar. Eu estou orando por você, aleluia. Eu vou orar por você, porque foi o que Jesus ensinou. Então, sabe, num mundo de pessoas que adoecem. Você sabia que o Brasil é considerado, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, pela Organização Mundial da Saúde. Do mundo. Cerca de 10% da população brasileira. É um dos povos que pior sono tem. Fundação Oswaldo Cruz, 73% dos brasileiros têm problema para dormir. Uma geração ansiosa, uma geração angustiada. Esse é o problema da ansiedade. Os vermes comem teu corpo morto. A ansiedade te devora vivo, em vida. Então, num mundo de pessoas estressadinhas, nervosinhas, o mundo é irritante? É irritante, não está falando que não é irritante. Tem pessoa chata? Tem. No mundo tereis palmeirenses, mas tem de bom ânimo, amém, queridos irmãos? Foi só para agitar você, olha como que agita, olha só. Só falar, tá vendo? Mas não, Deus abençoe os palmeirenses. Minha mãe é palmeirense também, é só uma brincadeira, viu? Não vai ficar cri-cri não, que eu vou orar por você na minha lista de hater, hein? Pelo amor de Deus. Agora, as pessoas nervosas, as pessoas... Eu vejo jovem, sabe? Tudo bem, pessoa mais velha ficar rancorosa, a pessoa, aqui está entendendo? É até compreensível. A pessoa viveu uma vida podre, tomou um monte de decisão errada. Vai colher o que quando ficar velho? Vai ficar ranzinza, chato, a pessoa é chata mesmo. Agora, um jovem, você está começando a vida, você não tem nem direito de ser chato. Está começando a vida agora. Teve um menino, eu fui pregar numa igreja, aí eu vi que ele estava olhando assim, o baterista, o baterista muito louco lá, e o cara ficou olhando assim, empolgado, né? Ele falou: nossa, é muito legal a bateria. Eu falei: você gosta de bateria? Eu falei: eu gosto. Eu falei: por que você não estuda também bateria para você tocar bateria? Ele falou: não, eu estou muito velho. Ele disse também: quantos anos você tem? 13. Eu falei: pelo amor de Deus, você está muito velho, você tem 13 anos, você está muito velho, então eu já estou falecido. Nós vamos ver o pastor Irlande pregar aqui com 90 anos, dá um glória a Deus aí pela vida do pastor Irlande. Muita juventude acumulada, aleluia, olha aí. Então, num mundo com pessoas ranzinzas, com pessoas que fica... Quem está trabalhando, estudando, não tem nem tempo para perturbar os outros. Louvado seja Deus. Você não tem tempo para perturbar as pessoas. Então, eu vi uma mulher usando uma camiseta assim: me tirem de perto de mim. Juro por Deus que eu vi essa mulher. Levei a minha filha na escola, ela estava usando uma camiseta assim: me tirem de perto de mim. Me tirem de perto de mim. Então tem gente que está assim, cheia de ódio, cheia de raiva, se leva a sério demais. Eu oro para que você seja uma pessoa mais bem-humorada também, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Olha Jesus, olha: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar desse peso, dessa chatice na sua vida. Não tem na Bíblia o livro de chato dos apóstolos. Pessoa azeda, tão chata que os amigos imaginários abandonaram a pessoa. Você implica com tudo briga.
na escola da minha filha é criancinha, na escola da Maria, tem uma coleguinha dela que ela fala tanto problema, que as próprias crianças deram um apelido para ela. Eu vou mudar o nome dela, para preservá-la. Apelidaram ela de Paula das Tragédias. Misericórdia. A menina só fala coisa ruim. As próprias crianças, ela é a Paula das Tragédias. Ela só fala de tragédia. Ela sempre tem uma coisa ruim na boca, sempre está xingando, sempre está falando palavrão. Abre assim sua mão. Deus, em nome de Jesus, alivia o nosso coração essa noite. Queremos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Queremos lançar sobre o Senhor, como diz 1 Pedro, queremos lançar a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, ruminação que não sai disso. Queremos ter um coração mais parecido com o teu coração. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz, amém, amém. Queridos, eu quero caminhar para encerrar, para a gente orar. Mas o texto então diz que Jesus se entregou, foi obediente até a cruz. Te custa algo seguir Jesus? Custa o teu ego seguir Jesus? O que você não daria para Cristo, por Cristo? O que você não faria por Cristo? O que você não mudaria por Cristo? Então, esse texto nos confronta. Jesus se entregou completamente à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi isso que ele orou no Getsemane. Foi isso que ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E para ser feita a vontade, antes de orar, seja feita a tua vontade, nós temos que orar, que a minha vontade se vá. Antes de orar, venha a nós o teu reino. Você tem que orar, que o meu reino se vá. Você quer criar um sentido para a sua vida. Você tem 2 neurônios que quer fazer isso, pelo amor de Deus. A pessoa não sabe a hora que está com fome. A pessoa não sabe de nada. E tem a pretensão de querer criar um sentido para a vida dela. Gente, você precisa esvaziar um pouquinho. Está muito descolado da realidade. O Evangelho, ele é realista. O Evangelho, ele não ilude. O Evangelho não apresenta um mar de rosas. É só a pessoa que não lê a Bíblia para pensar isso. Ela nunca leu uma página do Evangelho. O Evangelho já começa tirando, olha o Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém, queridos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus foi crucificado. Devemos, meus amados irmãos, ler com toda atenção a conclusão desse texto, porque então o verso 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meu amado irmão, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que você possa refletir nesta conferência. Eu estou vivendo para fazer um nome para mim mesmo nessa terra, ou para levar outros ao nome que está acima de todo nome? Nós devemos falar menos de nós e mais de Jesus, amém, queridos? Falar de Jesus. O caminho para a vitória é pavimentado com a humilde submissão a Deus. Com a humilde submissão a Deus. Toda língua confessará a Jesus, o texto diz. Toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que já aconteceu na história, meus irmãos, tudo que acontecerá na nossa vida, no mundo, está avançando para esse momento no tempo, em direção a essa hora culminante, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vi uma história muito impressionante
de uma das estações de rádio que os nazistas construíram. Eles construíram várias estações de rádio, e uma delas imponente, em Monte Carlo, para difundir os discursos inflamados, cheios de raiva, de ódio, de rancor, de Adolf Hitler, dos seus asseclas. E hoje, essa mesma rádio, essa mesma estrutura, é uma sede da Rádio Transmundial RTM, que anuncia o Evangelho. E eu vi um missionário falando sobre isso, e que ilustração poderosa do que pode ser nossa vida. Muitas vezes uma rádio, muitas vezes uma plataforma cheia de ambições egoístas, de dominação, de destruição, de ofensas. Mas o Evangelho pode mudar essa frequência. O Evangelho pode mudar uma chave em nós, a nossa vida por completo, e somente o Senhor será exaltado através da sua vida. Somente o Senhor será exaltado através das suas palavras, das suas ações, das suas reações. Sabe, meus amados irmãos, quando você olha para um texto como esse, o pensamento que nós temos é justamente esse. Esse é o verdadeiro sentido de quem Deus é. Um Deus que nos ama, um Deus que entregou seu Filho por nós, Jesus que nos amou até a morte, morte de cruz, obedeceu até a morte, morte de cruz. O que é mansidão? É força sob controle. Esse texto e a Bíblia nos ensina que o caminho para subir na vida é descer, amém, querido, aos pés da cruz. É curvar os joelhos, é não deixar o ego destruir. O ego descontrolado prejudica o seu raciocínio. O ego descontrolado, ele abala a interpretação dos acontecimentos. E você nunca está errado, nunca está errado, você sempre está certo. Isso é que leva à ruína. Agora, se você tiver humildade, se nessa conferência Deus mostrar para você o amor dele, revelar a cruz, você falar: Deus, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver de mim, por mim, para mim, porque isso não leva a lugar nenhum. Isso é uma vida muito pobre existencialmente. Isso é uma vida muito infeliz. Isso é uma vida muito triste. Não coloque a sua expectativa em nada que não o próprio Deus. Jesus nasceu aqui embaixo para que nós pudéssemos nascer do alto, a palavra nos ensina. Ele foi para a cruz, e eu quero encerrar com essas palavras para a gente orar. Na cruz, Jesus recebeu ali cuspes, ofensas, e a certa altura alguém na multidão, o diabo usou a vida de alguém para dizer isso. O diabo usou a boca de alguém para dizer assim: desce da cruz, desce da cruz. Salvou os outros, não vai salvar a si mesmo? Desce da cruz se você é o Filho de Deus. Mas como os antigos puritanos diziam, porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus, amém, queridos? Porque ele não desceu da cruz. Jesus, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Quanto menos egoísta você for, mais generoso você for, mais parecido com Jesus você for, mais abençoado você vai ser, mais bem-aventurado você vai ser. Todos ganham quando você é mais humilde. O nome de Deus é glorificado, as pessoas são abençoadas, e você se torna semelhante ao Filho de Deus, a Cristo Jesus. Você é conformado à imagem de Jesus. Jesus impactou o mundo, não foi matando ninguém, explodindo ninguém, foi entregando a vida dela. Essa é a maior lição da humanidade, que as pessoas não conseguem aprender, que nós não conseguimos aprender. Nós queremos estar com razão, nós queremos gritar, nós queremos humilhar, nós queremos defender o nosso ponto de vista, e nós sacrificamos o amor de Deus. Não, estamos sendo chamados para deixar o ego aqui. Quando você se livra do seu ego, quando Cristo está na sua vida, você se desapega, você sofre menos com bobagens, você se amadurece emocionalmente, você não fica dependente de pessoas, dependente da aprovação das pessoas. Você não vira um jovem que mendiga likes, que mendiga aplauso das pessoas, migalhas. Não, porque o seu senso de valor não vem daqui, vem do Senhor que fez os céus e a terra, vem de Cristo. A cruz mostra o seu valor, a cruz revela o seu valor. Essa é a lição desse texto. E qual que é a nossa resposta? É adorar o Senhor. Você pode ficar de pé.
Você pode cantar comigo, ao único que é digno? Vamos cantar juntos? Ao único que é digno, cante, de receber a honra. Coroamos, cante. Uma vez mais, coroamos, cante. Confie em Deus, amém, queridos? Não confie no seu ego, confie em Deus. Desconfie do seu ego. Desconfie, não baseie sua força em si. Aquele que julga está de pé. Vigie para que não caia. Todas as pessoas cheias de si caíram. Hitler, quando fez 50 anos, mandou fazer um desfile em honra a ele próprio. Ele fez um trono, assiste isso depois. Ele fica sentado num trono, todos abaixo, e as armas desfilando. Se sentia invencível. Ele foi encontrado, queimado, morreu como um rato escondido. Pediu para dar um tiro na cabeça dele, queimar o corpo dele, totalmente destruído, totalmente descompensado. Pessoas poderosíssimas, hoje não sabemos nem falar o nome delas. Agora Jesus, que se entregou, o mundo rendido aos pés dele. Há uma frase famosa atribuída a Napoleão, onde ele diz: olha, não entendo, mas Jesus conquistou muito mais o mundo sem uma arma, só com um amor. Ninguém nunca vai conseguir construir o império do amor como o império de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Quero fazer uma oração. Deus, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Senhor, pela primeira igreja batista Guarulhos. Obrigado, Senhor, por esta conferência, por esse congresso Torre Forte, porque o Senhor tem levado esses amados irmãos e irmãs ao entendimento mais profundo, mais sério das implicações espirituais do narcisismo, do orgulho, de vidas vazias, egoístas, vaidade, que constroem a vida na areia. Não queremos construir nossa vida em vãs especulações, filosofias. Queremos construir nossa vida na rocha, na pedra angular que é Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a sermos mais humildes, mais simples de lidar, pessoas mais dispostas a ajudar o outro. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor não apenas nos tira do inferno, mas tira o inferno de dentro de nós. A sede de vingança, o rancor, a raiva incontrolável. Queremos ser bem-aventurados. Levanta uma geração bem-aventurada, Senhor, humilde nas palavras, que não fica preocupado em se defender o tempo inteiro, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos ouvir a Tua palavra, quando o Senhor diz: minha é a vingança, e a nós cabe amar, cabe orar por quem nos persegue. Deus, eu oro, se tem algum jovem triste aqui essa noite,
deprimido em quadro de depressão, pré-depressão, por causa de alguma coisa que ouviu, por causa de alguma ofensa, por causa de alguma chacota nesse primeiro semestre, e está desmotivado de voltar à aula, à faculdade, ao trabalho, está triste, depois do recesso escolar, recesso em algumas empresas. Oh Deus, se tem alguém amargurado, alimentando sentimentos de vingança, alimentando sentimentos de ódio, o ego falando, o ego ferido, Deus, nós não queremos curar o nosso ego, mata o nosso ego de vez, Senhor. Queremos crucificar o velho homem, queremos ter um ego transformado, regenerado, nascer de novo, Deus, queremos nascer de novo, ser pessoas regeneradas, uma mente renovada em Cristo Jesus. Olha, pessoas que estão presas ao consumismo, que atribuem o valor a si mesmo pela roupa que veste, que se auto-atribuem valor pelo carro. Ó Deus, mostra que a nossa dignidade vem do alto, mostra para nós que nós somos imagem e semelhança do Senhor, que em nós tem o sopro divino, que o nosso valor está declarado, exposto na cruz do Calvário, porque o Filho de Deus, Jesus nosso Senhor, entregou a vida pela salvação da tua igreja. Deus, nós te agradecemos. Para encerrar, vamos agradecer. Ergue a mão, 1 minuto de gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado. Pessoas curadas adoram a Deus. Adora aí o Senhor, adora. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa conferência, obrigado pelo teu amor, obrigado pelos intercessores, obrigado pelos amigos, obrigado, Senhor. Olha, pessoas, ó Deus, tristes, liberta-nos. Queremos agradecer pela libertação. Obrigado, 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 obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém. Deus abençoe.